Olá, sou a professora Ana Figueiredo e estou convosco para mais uma aula de Geografia e Cidadania do 9º ano. E hoje vamos falar da interferência do homem no sistema terra-ar-água. Isto é, nós sabemos e vós sabeis que a superfície terrestre e todo o meio onde nós vivemos é constituído por vários ambientes e hoje vamos ver em que medida o homem interfere no normal funcionamento desses ambientes, que acabam por provocar e serem ameaças ao planeta. E então vamos ver se vocês recordam. Mas antes, para sistematizarmos ideias, vamos falar dos objetivos desta aula, que vulgarmente nós diríamos, numa aula presencial, o sumário. Então, hoje pretendemos identificar a interferência do homem no sistema terra-ar-água. Estudar algumas situações relacionadas com a poluição da hidrosfera, com a poluição da litosfera e, por fim, levantar um pouco o véu sobre a poluição da atmosfera, que irá ser tema da próxima aula. Seguidamente, vamos conhecer os principais problemas e desafios ambientais, sociais e económicos associados à água e tentar compreender a necessidade de adoção de comportamentos e práticas adequadas à gestão responsável dos recursos hídricos. Se nós queremos preservar o ambiente, temos que ter a noção da nossa interferência e como podemos minimizar os riscos da nossa interferência nos ambientes. E então vamos recordar. Lembram-se de falarem dos ambientes da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera? Lembram-se de qual era o que a atmosfera trata? É o quê? É a camada gasosa que envolve a Terra. A hidrosfera é o espaço ocupado por todas as massas de água, que incluem oceanos, mares, rios, lagos, águas subterrâneas, neve e gelo. Por fim, temos a litosfera, que é a camada sólida superficial formada pelas massas continentais e pelos fundos oceânicos. E da interseção destes três ambientes vai surgir, lembra-se? A biosfera. Em que consiste a biosfera? É o espaço povoado por todos os seres vivos, animais e vegetais, na água, na terra e no ar. E então agora vamos entrar na hidrosfera. E onde é que se encontra a água no nosso planeta? Ora bem, distribuição da água no planeta. Sabem o que é que detém a maior parte da água do nosso planeta? São os oceanos, que detêm 97,5% da água do planeta. Só 2,5% é que são água doce. E desses 2,5% encontram-se distribuídos a maior parte pelos blocos de gelo e glaciares. E só depois 20% tem água subterrânea. E um restinho de 1% que é a água doce acessível à superfície. E estes 1% encontram-se distribuídos pelos lagos, a água dos solos, o vapor d'água que existe na atmosfera, a água dos rios e a água que existe nos organismos vivos. Ora bem, vamos ver que toda a camada de água presente na Terra, nos continentes, à superfície e no subsolo, nos mares e oceanos, nos glaciares e na atmosfera, constitui os 100%, sendo que desses 100%, só 25% é que são água doce. Vejam que é só podemos contar com estes 25% para o equilíbrio das atividades humanas e todos os seres vivos. Portanto, há que cuidá-la bem. Aqui temos um mapa da distribuição das disponibilidades hídricas por país.
Vocês podem achar que os dados são referentes a 2011, contudo, estes dados não sofreram grandes alterações, pelo que, como não têm alterações significativas, nós mantivemos este mapa referente a dados de 2011, que muito provavelmente também é aquele que consta dos vossos manuais escolares de geografia. E aqui vamos ver, temos a escala, os vermelhos é a escassez absoluta e à medida que caminhamos em direção aos azuis, temos, e os azuis mais escuros, é o total de recursos hídricos renováveis. E então vamos ver aqui, é sempre, onde é que existe mais escassez de recursos? Em África e no Médio Oriente. Depois temos os azuis, e os azuis escuros estão essencialmente no continente americano, seja no hemisfério norte, basicamente envolve toda a área territorial do Canadá e depois a grande maior parte, ou a totalidade dos países da América do Sul. E estas disponibilidades hídricas são condicionadas, influenciadas por alguns fatores que nós já referimos na última aula, nomeadamente o clima, é importante. Depois, a presença de lagos, rios e lagoas. E, por fim, a existência de toalhas freáticas e aquíferos. Se a memória não me atraiçoa, estes temas também já foram tratados em ciências da natureza, ou naturais. Aqui temos outro, que é o acesso à água potável. Os dados também são de 2011, apesar de ter havido mesmo aqui algumas evoluções no continente africano, ainda não foram significativas. E então temos aqui a percentagem da população total com acesso à água potável, tratada. Se repararmos, temos os azuis que vai do 91% ao 100%, o azul mais carregado, que coincide com o quê? Lembrem-se, recordem-se lá de outros temas já tratados e vejam lá, neste panorama nós verificamos que 75% dos países têm já uma boa percentagem da população com acesso à água potável. A partir de 75% da população. Temos quase a generalidade da Ásia toda, a Europa, as Américas e também muitos países, o sul da África e países ali da Oceania, que vai ser distribuído que nos países desenvolvidos a maior parte da população tem acesso à água canalizada. Mas vocês estão a pensar bem, países desenvolvidos. Então, são todos aqui. Temos os azuis, mas isto são todos países desenvolvidos. O que é que se passa? Muito bem. Estão a pensar bem, não são todos países desenvolvidos, mas, e aqui temos os países desenvolvidos, e temos os novos países industrializados, tem havido um grande investimento no acesso à água potável e quase que já atinge os 90% da população, pelo que neste mapa já temos outros países para além dos desenvolvidos, cuja mancha é azul. E aqui temos os países que são os novos países industrializados e que já têm investido bastante no desenvolvimento dos seus próprios países ao nível da possibilidade de acesso à água potável. E, por fim, os países menos avançados, infelizmente, e como não poderia deixar de ser, a maior parte da população não tem acesso à água potável e vai coincidir com grande parte dos países do continente africano, alguns países do continente asiático e da Oceania. Mas é necessário a existência de água tratada, de água potável, de água canalizada. E também porquê? Porque com o aumento que tem havido da população, como vocês sabem, a população tem crescido exponencialmente, também aumenta o consumo de água.
Ao aumentar o consumo de água, cada vez estes 2,5% cada vez têm que ser mais rentabilizados e não podem ser estragados, não pode haver desperdício. O que vai acontecer, como há uma crescente utilização deste recurso, vai criar duas situações. Uma situação de stress hídrico, que vai ser o resultado do uso excessivo deste recurso. E o que é o stress hídrico? É exatamente quando a procura de água potável ou utilizável excede a quantidade disponível. Começa-se a criar uma situação de stress. Depois, e vocês se calhar muitos nas vossas terras até já ouviram destas histórias, mas também a nível local e internacional começam a existir, sempre houve, mas agora ainda mais, conflitos pela posse de água. Imaginem, se nós cada vez consumimos mais água e os rios atravessam vários países, aquele país que tiver mais capacidade de reter o caudal do rio para seu uso próprio vai prejudicar os países mais a jusante e tem-se vindo a criar muitos conflitos. E temos aqui um mapa que espelha alguns dos conflitos existentes, mas vou só, para título de exemplo, falar-vos da Índia. Controla 2 grandes rios, o Indo e o Ganges, e ao controlar estes 2 grandes rios, vai condicionar o acesso de água destes rios a países como o Bangladesh e o Paquistão. Mas vocês sabem que a água sem água não há vida. Vamos ver como é distribuído o aumento deste consumo de água no planeta. Temos aqui dados referentes ao ano de 2000 e a projeção para 2050. E nesta projeção, as barras, as cores, dizem respeito à irrigação. Irrigação de quê? Estamos a falar de que atividade? Exatamente, a agricultura. Depois a indústria, a utilização doméstica, a eletricidade e a pecuária. Se vocês virem bem, no ano 2000 era a agricultura que detinha o maior peso de consumo de água. Mas, devido ao grande investimento que tem sido feito na agricultura, tem-se verificado que cada vez mais a agricultura racionaliza o uso de água e já não há tantos desperdícios. Por isso é que cada vez mais nós vimos, por exemplo, a rega gota a gota, ou aqueles grandes pivôs a funcionar. Ou, não sei se já repararam, às vezes nas reportagens que se dão na televisão, aqueles sensores que põem no solo para medir a umidade do solo e controlarem só a quantidade de água que é necessária para aquelas plantas. Há uma grande redução no consumo de água na agricultura, mas verifica-se um aumento, quase a duplicação, na indústria, no consumo doméstico, pois cada vez mais as pessoas têm acesso à água canalizada, também temos mais necessidades de consumo de água, se calhar de forma não racional, e, por fim, o consumo de água para a eletricidade. E nós vemos aqui exatamente que a agricultura é o setor de atividade que tem vindo a diminuir os seus consumos com água. E prevê-se que seja o setor da indústria e da energia que vão sofrer os maiores aumentos de consumo de água. Desculpem. Aqui temos alguns exemplos das diferentes atividades humanas que provocam a degradação das águas continentais e marinhas. Algumas das atividades, e apesar de ter sido crescente a investigação na área da agricultura para cada vez utilizar menos químicos, bioquímicos, para a agricultura menos poluentes e mais amigos do ambiente,
Depois temos a indústria agropecuária, que nós, por exemplo, eu também vivo no meio rural, nós sabemos o que é isto, muitas vezes nós sabemos e cheiramos, que são os efluentes das pecuárias. Depois temos os lixos, os esgotos, os resíduos radioativos, que muitas vezes são deitados ao mar, mas como nós todos sabemos também, vem tudo dar à costa, e aquele cenário que é nosso conhecido, infelizmente, que é resultante, por exemplo, de uma maré negra, mas também o aumento do tráfego fluvial, e marítimo, também, por vezes, tem provocado grandes danos nos recursos continentais e marítimos. E, por fim, um efluente, os resíduos urbanos e os efluentes domésticos não tratados, deitados diretamente ou para o mar ou para os rios, e aqui também os efluentes industriais, quando não são tratados e lançados diretamente nos cursos de água e nas águas costeiras. O que é que vai fazer? Vai degradar a qualidade da água. E então, o que é que vai acontecer a essas águas? Lógico, a contaminação das águas provoca riscos para a saúde e para os ecossistemas. Nós sabemos que muitos seres vivos têm vindo a desaparecer e a morrer em larga escala devido a esta contaminação. A redução das reservas de água doce disponíveis, se ela está contaminada, deixa de estar disponível para nosso consumo, e a degradação dos habitats e redução consequente da biodiversidade. Cada vez mais nós assistimos a desastres destes nos nossos ecossistemas. Então, o que é necessário fazer? Temos que, isto basicamente os países a nível nacional e internacional é feito através de acordos, regulamentar e controlar as descargas de efluentes agrícolas, industriais e urbanos, que há regras, há leis para serem implementadas nos diferentes territórios, exercer vigilância sobre o tráfico marítimo, para não andarem lá a lavar os petroleiros em alto mar, usar tecnologias de extração e transporte de petróleo mais seguras. Não sei se recordam que há uns anos houve um grande desastre numa plataforma oceânica de petróleo e que causou uma grande maré negra. E aproveitar melhor o aumento das reservas aproveitar e aumentar as reservas hídricas, que, por exemplo, pode ser através da construção de reservatórios ou de barragens. Mas, quando os recursos hídricos são afetados, degradados, ainda vão trazer outros problemas. Por exemplo, a eutrofização. Isto é um nome estranho, não é? Mas eu já vos vou explicar o que é a eutrofização. E a salinização dos aquíferos. E pela expressão salinização, vocês chegam lá, se calhar tem alguma coisa a ver com sal. E, por fim, a desflorestação. E como é que a desflorestação vai afetar os recursos hídricos? Meus amigos, o meio ambiente está todo interligado. E não há nenhuma, nem na litosfera, nem na biosfera, nem na hidrosfera, não há nada que seja estanque. Há sempre uma relação entre os vários. E então vamos ver o que é a eutrofização. De certo, vocês já viram, quando aparecem junto às linhas de água, aquela superfície toda verde dos rios e das ribeiras. Ora bem, temos aqui o exemplo de um lago nos Estados Unidos, que é o resultado dos efluentes ricos em matéria orgânica, das águas com que vêm, ou das águas de escorrência da chuva que passam por campos agrícolas, ou ainda que vêm, são as descargas dos efluentes, pronto, podem ser urbanos ou industriais, mas têm sempre uma passagem também por campos agrícolas, que ao descarregarem estes nutrientes vão fazer com que se desenvolva à superfície uma fina camada de algas. Estas algas vão cobrir toda a superfície e vão impedir que o lago, a água do solo, penetre nas profundidades. E o que é que vai acontecer? Deixa de se realizar a fotossíntese, deixa de se produzir oxigênio, logo
acaba toda a vida existente nessa água, nesses lagos, nesses rios, acaba por morrer e as águas ficam com um ligeiro cheiro a putrefação. Temos aqui a salinização dos aquíferos, temos o exemplo do Mar de Aral, também vosso conhecido, e que uma imagem ou esta ou outra muito parecida aparecem sempre nos nossos manuais do 9º ano, que o que é o resultado, a salinização pode resultar de 3 causas. A subida do nível freático até à superfície ou perto dela, que isto é, as águas subterrâneas estão muito próximas da superfície. Quando as terras já são áridas e pouco irrigadas, a evaporação da água subterrânea é muito intensa e depositam-se à superfície os sais, criando assim uma pequena cobertura esbranquiçada. O mesmo pode acontecer quando é irrigada em excesso, em climas secos, é tudo evaporado, e esses sais continuam-se a depositar na superfície. Ou quando o nível das toalhas freáticas junto à costa baixa bastante e permite a entrada da água do mar nessas áreas de águas subterrâneas, provocando a salinização das águas. E, por fim, a desflorestação. Como é que é possível? O que é que tem a ver a desflorestação com a interferência na situação de equilíbrio da hidrosfera? Por exemplo, as florestas são importantíssimas também para a vida na Terra, mas também são uma grande fonte de rendimento. Tem é um negócio muito atrativo. E temos aqui o exemplo do que tem acontecido nas florestas do Bornéu. E o que é que leva às causas da destruição das florestas? A exploração para fins comerciais. Lembrem-se que estas madeiras são madeiras muito boas e caras, aquilo que se chama normalmente as madeiras exóticas. Depois temos a necessidade, cada vez os campos agrícolas são maiores, temos que conquistar terreno para expandir a área agrícola, vamos conquistar terra às florestas e também os aglomerados urbanos. As populações crescem, também têm que se espraiar e têm que aumentar a sua área de ocupação e vão roubá-la às florestas circundantes. Ou as estradas também para maior. Os incêndios florestais, que são uma realidade, como nós sabemos, no nosso país, muito importante e que têm destruído, e todos nós sabemos isso, todos os anos, milhares de hectares são destruídos no nosso país. E, por fim, a agricultura de queimada, que vocês deram no 8º ano e que é uma agricultura característica de alguns países africanos. Mas o que é que a destruição da floresta vai provocar? Quando arde tudo, por exemplo, ou são cortadas as árvores, os animais que vivem na floresta, o que é que lhes acontece? Ficam sem o seu habitat, ficam sem os seus alimentos, então cria-se a perda de biodiversidade, não só animal, mas também vegetal. Não deixa de se dar a renovação do ar. Criam-se problemas sociais, porque se as populações viviam da exploração da floresta e do equilíbrio existente entre as suas atividades e a floresta, ao haver o desmatamento, a desflorestação, as populações deixam de ter a sua fonte de receita. Vai provocar o agravamento do desequilíbrio hidrológico, isto é, também vai alterar o regime, os quantitativos de precipitação, a regularização dos cursos de água. Os cursos de água ficam muito mais sujeitos a assoreamento, isto é, o transporte de sedimentos transportados pela precipitação que se acumula nos rios, provocando o seu assoreamento. E se os solos estão completamente descobertos, expostos à ação dos agentes erosivos, dá-se a destruição dos solos. E aqui vamos para a degradação do solo e desertificação. Uma coisa tem uma coisa a ver com a outra? Vamos ver. Aqui temos um perfil transversal de um solo. Vêm aqui os vários horizontes e o solo
já faz parte da litosfera e é constituído por várias camadas, como vocês podem ver. E a sua riqueza também e a espessura do horizonte superior, este aqui, depende muito do coberto vegetal e da interação dos ecossistemas em que vivem no próprio solo. Isto é, se tivermos um bom coberto vegetal que vai alimentando e criando alguma relação com aquilo que vocês também já falaram, na manta morta, lembram-se? Temos, e se a espessura deste horizonte for, quanto maior for a espessura, melhor vai ser o solo e mais fértil, logo mais produz para a agricultura, entre outras coisas. Contudo, se não houver esta proteção da camada superior, dá-se a degradação do solo. E quem é que vai provocar essa degradação? A agricultura, que precisa, todos nós sabemos, a agricultura moderna para alimentar todos nós precisa de usar maquinaria pesada e produtos químicos, mas cada vez eles conseguem e tentam criar e avançar para o equilíbrio. A desflorestação, que vai desproteger o solo e deixa-o ao abandono, às intempéries dos agentes erosivos externos, e também o sobrepastoreio, isto é, quando existe muitos animais a pastar numa área já frágil e que lhe vão arrancando toda a vegetação que existe no solo. Deixam-no também exposto aos agentes erosivos e, consequente, há o acelerado da degradação. Mas, eu já falei nas consequências, que é a redução da fertilidade das terras aráveis quando diminui o horizonte superior, ele está exposto, deixa de ser tão fértil, dá-se o assoreamento dos rios e lagos, a degradação dos habitats fluviais e lagunares e também, como não há vegetação, quando estamos sujeitos a um risco natural como cheias e inundações, não há nada que impeça que a água se espraie por toda uma grande extensão. E isto vai provocar, de alguma forma, a degradação do solo, vai provocar um avanço da desertificação. Mas, muita atenção, degradação do solo não obriga a que se caminhe para a desertificação. Pode levar. O que é que nós temos que fazer? Promover uma agricultura sustentável que preserve os solos, a qualidade de água e os habitats. Cada vez se tenta fazer mais isto e vocês, muitos de vós que vivem num meio rural, até se calhar se aperceberam e melhor que eu saberiam explicar. Evitar a desflorestação protegendo a floresta, promovendo a reflorestação e prevenir a expansão dos desertos. Mas eu já disse que atenção, porque a desertificação não é o mesmo que a degradação do solo não leva à desertificação, temos que a desertificação é a degradação da terra e da vegetação, a erosão do solo, a perda do solo superficial e a fertilidade, como consequência da atividade humana e das variações climáticas. Muita atenção. Por fim, temos os incêndios florestais, que fustigam bastante o nosso território, que nós conhecemos muito bem. Pode haver de origem natural, como por exemplo a queda de um raio, mas também existem muitos no nosso país que são de origem humana através da negligência das atividades humanas ou até por intencionalidade, isto é, são aqueles fogos postos que todos vocês conhecem, todos os anos são presas pessoas por terem posto fogo. Os fogos têm muitos impactos no ambiente e nas atividades humanas, contudo, cada vez mais os países têm vindo a tomar medidas. Este ano já começaram as campanhas de sensibilização de prevenção dos incêndios no nosso país e as câmaras também divulgam a forma como que os proprietários dos terrenos devem fazer a limpeza dos seus terrenos para não pôr em risco, nomeadamente, bens e pessoas e que seja
mais possível de os bombeiros controlarem os incêndios. Temos aqui isto, vocês já devem ter visto, e muitas câmaras fazem estas campanhas de divulgação. Acabou mais uma aula.